Olá, olá. Terando boa tarde, né? Que delícia nesse dia aí tão gostoso, né? Uma tarde tão gostosa de sol. Gente, aqui falando mais um pouquinho com vocês a respeito, né, das constelações familiares, de educação, filhos, vida, não é? Histórias, enfim, todas as coisas que a gente tem aí ao longo da nossa vida, as experiências, e que faz todo sentido para a gente, não é mesmo? Bom, deixa eu só tirar de novo aqui, prontinho, sempre, pronto. Estava aqui tirando o zap, porque sempre acabo esquecendo. Mas, enfim, meu nome é Sil Moraes, eu sou psicopedagoga, sou consteladora familiar. E eu falo muito com todas as mães, né, com as suas angústias, aflições e tudo mais. E hoje, né, como é o nosso dia, nossa comemoração aí, com muita alegria, é o nosso tempo, nosso espaço, nosso papel de ser mãe. Então, a gente vê dentro dessa jornada de ser mãe, muitas questões, muitos pontos que até a gente se pergunta, fala, nossa, como é que eu vou atuar, né? Como é que eu vou agir? Eu não tenho experiência, né? Poxa, eu não sei como fazer. E a gente fica procurando, enquanto pais, enquanto mães, uma fórmula, né? Uma fórmula secreta de a gente atuar, de a gente olhar para os nossos filhos, para educar os nossos filhos. Bem dizer, a fórmula secreta de educar não existe. O que existe é uma forma, uma metodologia, um olhar que a gente pode ter para nós, né? Para o nosso espaço, para o nosso tempo, para a forma com que a gente lida com as histórias que vêm, porque as histórias vão vir, não tem jeito, né? A gente está aí, está com a família, está todo mundo em casa, então aquele fuzuê danado, né? Mas as histórias vêm, e não tem como não vir, senão a gente não está vivo, né? Na verdade? Então, quando a gente fala sobre essa trajetória, a gente fica na expectativa de entender quais são os passos que vão ocorrer na vida da gente, né? O que vai acontecer daqui a pouquinho para a gente antever. Porque, bem na verdade, a gente, enquanto mãe, gostaria de ter muito uma bolinha de cristal e antever o problema para a gente já saber como a gente vai atuar. Vem, Mel, vem. Essa é minha lindinha. Ela faz, às vezes, isso. Vem trabalhar aqui na live. Hoje ela não saiu de trás de mim. Mas a gente fica neste movimento aí, muito maior, né? Vem cá. Vem cá, eu mostrar para todo mundo como você está bonita, vem? E no movimento muito maior do nosso papel de ser mãe, do jeito de ser mãe. E quando a gente olha para todos os pontos, né? Quando a gente olha para a nossa trajetória, a gente vê que realmente não dá, né? Nem a gente teve como olhar o que ia acontecer num minuto seguinte. Então, cada momento, cada segundo que a gente está aqui agora é o ponto onde a gente realmente se dedica, é um movimento onde é o essencial que a gente tem que se dedicar, eu aqui agora, né? Então, não tem essa bola de cristal que a gente vai antever o que vai acontecer para que a gente possa saber como lidar. Então, é isso que é a grande sacada, não é saber o que vai acontecer para a gente saber como vai lidar com a situação e se preparar para lidar com a situação. O grande ponto é como a gente pode olhar a situação conforme ela já está ocorrendo, conforme a gente já está ali olhando, percebendo essa situação, e nesse momento a gente saber quais são as ferramentas, quais são os instrumentos que a gente pode lançar mão naquele momento e na
bem dizer, o controle todo da situação, eu acho muito difícil a gente ter sempre o controle total da situação. Mas a gente pode ter um norteador, né, uma linha, e isso fez com que eu trabalhei a minha vida inteira dentro da educação e fui percebendo essa linha, essa via condutora que faz a gente viver as histórias, viver as situações, mas estar com a gente, né? Saber o que a gente vai vivenciar, saber o que a gente pode atuar naquele momento, naquela história. Eu estava agora conversando com uma pessoa em relação a isso, ao educar, né? Em relação a esse dia tão bonito que é o Dia das Mães, né? Que é muito gostoso, e essa live é bem especial por conta disso. Eu mesma estou esperando a minha bonequinha. Hoje a gente tem aí uma participação bem especial, né, da minha mãe, e daqui a pouco ela entra, mas ela teve que assistir lá o showzinho dela do Roberto Carlos, que se ela não assiste o show do Roberto Carlos, dia do Roberto Carlos, ninguém bate na porta, ninguém chama no telefone, ninguém chama para live também, né? Então, é muito bonito a gente ver isso, e eu vejo muito da minha mãe hoje, a forma com que eu olho a minha mãe hoje, né? A forma com que eu vivencio a minha história com ela hoje é muito diferente do que eu vivenciava alguns anos atrás, né? Quando eu fui entendendo que a gente tem a história da gente mesmo, que a gente tem que viver o aqui e agora, o hoje, quando a gente tem que estar aqui plenamente em tudo que a gente faz, vai ficando muito mais fácil de vivenciar as nossas histórias, né? De vivenciar o que a gente tem para vivenciar. Então, quando a gente olha, né, para os nossos pais já idosos, para os nossos pais já com uma certa idade, a gente se remete ao seguinte: será que lá naquele começo eles tinham a fórmula secreta para nos educar, né? E a gente está aqui. Então, a gente tá neste mundo e adquirindo as nossas experiências. E quando a gente vê essa coisa muito do tempo, né, de como a gente vê os pais hoje, da forma como que eles são, toda a paciência que a gente tem que ter, né, no olhar para ele, em termos de dinâmica, é muito lindo, né, vivenciar isso, não é? Cris está aí, olá Cris, tudo bem? Me dá um oizinho, se tiver tudo certo, aí você me dá um toquezinho e pede a vez aí, tá bom? Cris é a minha sobrinha, que estou aguardando, a minha mãe que foi assistir show do Roberto Carlos, hein, gente? Então, olha lá, né? A live hoje vai estender um pouquinho por causa do show do Roberto Carlos. E quando a gente vê todo esse processo que a gente vivencia, né? E quando a gente vê nossos pais hoje, o jeito que eles são, e algumas coisas até que a gente discorda deles, ou alguma coisa que a gente não acha que é legal, né, na atitude deles, na forma como eles estão sendo com a gente, se a gente se olhar hoje como mãe, será que também a gente olha para nós hoje e fala, poxa, eu não estou fazendo o meu melhor? Né? Com certeza, eu estou tentando o máximo, posso melhorar ainda mais? Sim, eu posso olhar muito mais para muito mais coisas e posso me fortalecer muito mais. Né? Mas acontece que, quando eu vejo de fato, né, a minha vida, a minha história, hoje eu percebo que, nossa, minha mãe também não tinha uma fórmula secreta, né? Ela também não sabia como educar. E mesmo que ela encontrasse a fórmula secreta dela da educação, não tem como ela me passar a fórmula que pertence a ela. E o que faz essa fórmula ser única para cada uma de nós? São as nossas histórias, nossas experiências, nossa forma de encarar o mundo, de olhar o mundo, né? De perceber
quais foram o movimento que a gente mais teve na vida, né, de experiências, de expectativas e toda aquela movimentação. Então, no nosso papel de mãe hoje, e a gente olhando a nossa mãe hoje, a gente percebe que há um ponto muito forte que é não julgar. Né? Um ponto muito forte que é fizeram e fazem o melhor deles. O melhor que eles são para a gente hoje, que conquistaram, que foram, que deram a vida por muitas coisas, não é? Que desbravaram muitas coisas, que vivenciaram suas histórias, seus desafios, suas experiências também. Então, quando a gente olha para nós, né, no nosso dia a dia, enquanto mãe, enquanto pai, a gente não percebe que é um momento único. Nós sempre ficamos comparando, né, ao que foi antes e ao que é agora, né? E essa comparação é um ponto muito difícil. Ao vivo tem essas coisas, né? Hoje eu não aprendi, esqueci, gente, desculpa. Vem aqui, vem. E é assim mesmo, né? Ao vivo tem disso. Só tirar ela ali, peraí. Vem cá. Sobe. Tá brava aqui, gente. Essa minha pequena, sabe? Tá brava que eu tirei ela da janela e ela fica lá olhando a rua toda. Enfim, vem aqui, vem. Então, quando a gente observa todo esse movimento, e esse movimento de história, de vida, né, do que do que foram nossos pais, do que são os nossos pais para a gente hoje, também não dá mais para a gente olhá-los com o olhar que a gente tem de criança, porque o olhar de criança que a gente tem às vezes é um olhar também de ausência, de dor, né? É um olhar também que a gente passa por uma história, mas a história, ela já não está mais presente, né? Então, por que a gente não pode olhar hoje com os nossos olhares, com o olhar de adultos para os nossos pais hoje, e ver que está tudo certo, é importante que está aí, que a gente pode abraçar, pode beijar daqui a um pouquinho, né? Mas eles estão aí. É importante a gente olhar esse movimento que é poxa, eu sei agora o quanto é difícil educar, eu sei agora o quanto é difícil cuidar, eu sei agora o quanto que é difícil criar. Então, na minha época como criança, eu percebo que eles tiveram muito, né? Que minha mãe teve muitos desafios, e que para ela foi difícil também, e que em muitos momentos ela não sabia o que ela poderia me dizer. Em muitos momentos ela também não sabia como atuar, o que responder para mim. Né? E quando a gente olha isso dessa forma, a gente fala, tá tudo certo. Né? É a melhor mãe que eu tenho, né? É a melhor forma de mãe que eu posso ter. Né? A forma que ela conseguiu. E eu saio dessa coisa muito de cobrança, porque tem pessoas que têm histórias assim bem gostosas com a mãe, né? Tem pessoas que viveram uma história bacana, viveram uma história legal, mas tem pessoas que não puderam, que não tiveram essa mesma oportunidade e sofreram no sentido de se sentir um pouco mais, não tive tanta atenção, minha mãe não era tão carinhosa, ou minha mãe não se dedicava tanto. Mas se eu for olhar hoje, com o meu olhar de adulta, eu vejo que eu também não me dedico tanto a muitas coisas, nem para mim,
né? Eu vejo que eu poderia me cuidar melhor na saúde, eu vejo que eu poderia estar mais presente para minha felicidade, e eu faço isso para mim hoje. Então, é muito interessante isso, o passado e o presente, a expectativa que a gente tem dos pais e o que a gente realmente pode receber deles, né? O que realmente a gente pode ter deles. E isso faz total diferença, né? Essa é a filhinha também peluda. É a filhinha peluda aqui. Mas quando a gente está nesse movimento e ainda no ponto de crítica, a gente não consegue, né, nem mensurar o que a gente também está fazendo. A gente não consegue nem olhar aquilo que também nós estamos tendo no nosso processo, né, o que nós estamos, de fato, vivenciando em todos os dias da nossa vida. A gente esquece e a gente só vai, trabalha, vem para casa e a gente esquece, né? Internamente a gente ainda fica brigando com a mãe, achando ruim, tendo os desafios, porque minha mãe, ela não pôde fazer isso, porque minha mãe não pôde dar aquilo, porque minha mãe, né? Mas isso é o que a gente fica aqui dentro. Mas quando a gente olhar para a realidade de hoje, o que eu posso fazer hoje para mim e o que eu posso fazer para minha mãe hoje? O que eu posso me dedicar a ela hoje? Né? Qual é o ponto bacana que eu posso falar assim, mãe, que bacana, que gostoso te ver, né? Que gostoso que agora eu posso olhar para você e te amar, simplesmente te amar, e ok. Né? E todas as outras coisas que eu sinto que não foram a contento, eu posso também redimensionar isso. Eu posso deixar num lugar divino, num lugar bacana, dentro de mim. Então, eu posso redimensionar. E quando a gente tem um filho, e esse filho, ele também tem os seus desafios, a sua forma de ser, a sua personalidade, a sua característica, a gente também sente dificuldade em relação a ele, né? A gente sente dificuldade em relação a lidar com essas características, essa personalidade dessa criança. E isso faz com que seja desafiador da gente também. E a nossa forma de ser, e a nossa personalidade, né? Mas de criança, enquanto criança, a gente também teve a nossa personalidade, o nosso jeito de ser. E a mamãe também tem, né, a dificuldade de lidar com a personalidade, né, que é nossa, enquanto criança. Então, veja, a gente para com os filhos e nós para com os nossos pais. Não mudou, é a mesma questão. Como você está e como você lida com o outro. Porque o outro, ele vai ser. Tem criança que é mais calma, tem criança que é mais obediente, tem criança que é mais ranzinza, não é? Tem criança que é mais fácil, mais amorosa, mais receptiva, tem criança que não é. E como que você lida com esse jeito? Quando a gente é mãe de mais filhos, dá para perceber bem essa diferença de personalidade e a diferença que a gente é, às vezes, enquanto mãe. O jeito que a gente é enquanto mãe para um, não é do mesmo jeito que a gente é para o outro. Por quê? Porque tem características de um filho que a gente lida com muito mais facilidade. Já tem característica de outro filho que a gente tem uma dificuldade imensa, né? Seja bem-vinda, Regina. Regina, grande mãe aí também, né? Amorosa, afetuosa, filhas crescidas aí, né? Feliz Dia das Mães para nós, né, Rê? E a Rê também, que tem filhas, sabe que tem personalidades diferentes. E você consegue ser igualzinha para as duas? Não. Tem uma que você vai ter mais reciprocidade, tem outra que você vai ter
um certo jeito, uma certa cautela para lidar, não é? E isso vai fazendo você o quê? Aprender a lidar com as diferenças também, com as diferentes personalidades, assim como você lida também com as diferentes personalidades no seu trabalho. Então, qual é a fórmula, então, para eu lidar assim, com essas diferentes personalidades? O principal é você se conhecer, você saber dos seus limites, você saber que você não vai conseguir dar a mesma atenção para um filho do que por outro, por conta de uma característica que você tem dificuldade de perceber, né? Então, para um filho, você ensina uma atividade, uma lição, de uma forma. Quando você vai ensinar a mesma lição, vai passar pelo processo igualzinho com o outro filho, não dá para ser a mesma coisa. Então, a grande sacada que eu acho que é nessa experiência de ser mãe, é a gente saber lidar com as nossas características, as nossas, Jung dizia sombras, né? A gente perceber essas sombras, nossa, enquanto mãe, para que, de fato, quando eu vou lidar com a característica do meu filho, eu estou ligada. Então, se para mim, né, uma pessoa que é mais turrona é difícil, então eu tenho que olhar como que eu lido com isso, eu vou ter que olhar para mim, por que é difícil lidar com uma pessoa assim? Se para mim é mais difícil lidar com uma pessoa que é muito mais falante e expressiva, não para, então eu vou ter que olhar, né? Eu vou ter que olhar para essa dificuldade, porque é isso que vai fazer a diferença. Sobre o outro, eu não tenho controle, né? Rê tem controle aí pelas emoções de todas as filhas? Você teve controle nas emoções durante o processo de crescimento das meninas? Com certeza não, né? A gente não tem. A gente vai vivendo. E conforme você vai vivendo, você vai se observando nesta relação e aí sabendo. Então, tá bom, que nem, né, meu filho, ele fala assim, mãe, o seu tempo não é igual ao meu tempo. Então, se eu falo para ele, Nicolas, vem cá que eu quero conversar com você, é só um minutinho. Aí ele diz, é um minuto seu ou é um minuto meu? Né? Porque tem diferença, o meu um minuto é muito diferente do um minuto do meu filho. Um minuto do meu filho são 10 segundos, né? 10 segundos ele está ali comigo. O meu um minuto são 1 hora, né? Se torna 1 hora. Então, é diferente. É mais inquieto, mais impaciente, não tem tanta coisa assim. Então, adianta eu ficar frustrada quando ele não consegue fazer aquela 1 hora toda igual eu idealizo, igual eu espero. Não adianta. Então, isso é uma forma de a gente equilibrar as nossas emoções, é uma forma de a gente perceber as nossas emoções diante da reação do outro, diante da forma que o filho tem e ele age, né? É por isso que a gente fala dentro das constelações familiares, olhar tal como é. A gente tem uma frase que é muito bonita, eu gosto sempre de trazer essa fala, né? Que é simplesmente, eu olho você. E quando eu olho você tal como você é. Eu olho você como é de fato, né? Como você está de fato. Então, esse olhar para o outro não é o olhar a partir do que eu desejo, mas é olhar de fato o outro a partir do que ele é realmente, do que ele tem na sua essência, do que ele tem nas suas características. Porque se eu olho o outro a partir das minhas referências, das minhas representações, eu vou desejar que o outro seja diferente.
eu vou desejar que o outro tenha outras características, até para poder atender a minha necessidade. Então, eu não estou olhando o outro de fato, né? Então, quando a gente percebe toda essa movimentação, quando a gente faz a leitura da nossa história, da nossa vida, do nosso jeito, a gente percebe que os nossos pais também tiveram muitas dificuldades, e eles também têm histórias e as dores deles. E a gente não pode pegar a história e as dores que são deles. E às vezes, por amor, a gente pega a história e dor que é do pai, aquilo que ele vivencia. Isso sistemicamente, eu sempre coloco aqui, converso, hoje eu não vou estar falando sobre isso, mas eu sempre coloco isso dentro das constelações familiares, o quanto a gente pede, né? O quanto a gente pega por amor o que é a história do outro. É a mesma coisa, se você está casada, olha o seu casamento, né? O que do seu casamento tem e o que da sua relação, né, no seu casamento tem que pertence à relação e ao casamento, ao relacionamento que são dos seus pais. E aí você vai ver que algumas coisas, você fala, nossa, eu peguei da minha mãe, né? Eu sou igualzinha à minha mãe, eu peguei isso dela. Poxa, minha relação está igual à que era dos meus pais. Porque é isso, a gente tenta curar, né? E a gente traz um relacionamento, atrai um relacionamento muito igual. E ser mãe também não é diferente. Na minha criação, minha mãe sempre foi muito assim, se vira, vai lá, faz, acontece, né? E eu faço da mesma forma com o meu filho, né? Eu também utilizo esse recurso também com ele, né? Quando ele está aí fazendo as coisas, eu vou lá, manda bronca, faz, se vira, né? E por quê? Porque é o que a gente herda também dos nossos pais, aquilo que eles trazem para a gente a todo momento na nossa vida, né? Então, são as histórias que vêm ao longo de gerações e que a gente está aqui. Às vezes a gente reproduz com consciência, às vezes a gente não. Às vezes a gente não reproduz com consciência, né? Então, quem estiver aí na live, me dá um oi, escreva pelos comentários, quem está no Facebook, escreva, por favor, nos comentários do Face mesmo, da página do Face, porque acho que tem uma outra telinha aí que às vezes vocês possam comentários, eu não estou vendo. Então, se postar aqui, eu digo, tá ok, estou vendo, né? Me dá uma boa tarde aí, né? Diga, estou aqui, né? Me mande um oi, porque daí eu já sei que vocês estão aí, quem está aí, né? Dá para a gente trocar figurinha um pouco. Agora, em contrapartida, a gente tem também, né, uma coisa bem legal que é de ser mãe. É uma emoção que não dá para descrever, né? Tem momentos de ser mãe que a gente fala assim, nossa, isso aqui é muito lindo, não tem, é indescritível. Eu acho que um dos momentos que eu gostava muito quando meu filho era pequeno era da amamentação, né? Era muito gostoso quando amamentava, era muito gostoso quando eu olhava aqueles olhinhos e a gente via ali, né? Porque eu estava dando o melhor para ele, né? Estava dando o alimento, não só o alimento físico, mas o alimento da vida, quando a gente se olhava, né? E em muitos outros momentos, quantas histórias a gente guarda enquanto olhar o filho, cuidar do filho, estar com o filho. E a gente fica, assim, lembrando às vezes das coisas que são mais difíceis, mas a gente tem, sim, histórias bem que guarda dentro do coração, né? Momentos que são únicos para a gente e significativos, que são os momentos onde a gente troca, né, experiência, onde a gente troca essa experiência com o filho,
Eu me emociono porque a gente tem aí, né, uma bagagem de mãe, né, uma vida de mãe, e não tem, né? São momentos que a gente realmente quando a gente volta e fala, ai, naquela época eu até que achava era difícil, mas era tão bom, né? Era tão bom quando era assim, quando eu podia estar assim. Mas é tão bom hoje também, com outras roupagens, outros jeitos, outras formas de lidar. E a gente tenta incessantemente passar uma lição para o filho, tentar dar o ensinamento para o filho. E esse ensinamento é bem, né, bem forte, porque é um ensinamento que às vezes não tem como também você inferir, né? Ele tem que ter a experiência dele, ele tem que ter a história dele. E a gente às vezes quer passar essa história, a nossa história para eles. E eles têm que viver a história deles. Eu penso que a jornada entre mãe e filho é muito de uma parceria mesmo, né? De contribuir, o que eu posso contribuir com você, o que eu vejo em você, que eu possa te ajudar, né? E uma troca de um equilíbrio, porque Bertin fala muito lindamente, não tem como a gente pagar para os nossos pais aquilo que eles são, né? Que eles deram para a gente. E eles deram a vida, e isso não tem como a gente pagar. A gente ameniza quando a gente tem os nossos filhos. Então, quando a gente passa a ter os filhos, é quando a gente ameniza, é quando a gente consegue, de fato, né, ficar ali, estar ali com eles, curtindo eles, vivenciando em todos os momentos. E viver essa história com os nossos filhos, né? Viver cada momento, independente de ser um pouco mais desafiador ou não, mas estar na parceria ali é ser grato. E hoje eu até postei uma mensagem do meu filho, né, que eu sou mãe e não nego que eu sou mãe até debaixo d'água, né, em todos os aspectos, e o quanto eu sou grata também ao pai, né, porque a gente tem um papel aí, a gente fala de mãe é forte, mãe é tudo, mas a gente também tem que ser grata ao pai, porque é através do homem que a gente pode exercer essa função, né, esse papel. Se não é o homem, como, né, como a gente exerce isso? Logicamente, a gente pode fazer de outras formas, adotando, inseminação artificial, tem outras formas de a gente ser e exercer essa função materna. Mas mesmo que tenha essa outra forma, o óvulo sozinho não fecunda, né? Ele é fecundado pelo espermatozoide, então a gente não pode esquecer da força masculina. A forma com que a criança vem para a gente, se vem através da nossa gestação ou não, né, é um ponto. O que eu quero dizer aqui é que para que a gente se torne um ser, precisa do óvulo e do espermatozoide. E ser grata ao homem, né, a força masculina neste aspecto, isso dá um ganho muito grande para os nossos filhos. Então, quando a gente agradece, a gente vê que o filho está ali e a gente agradece a presença dele também, por se fazer presente na nossa vida e também nos dar esse título de mãe, né? Então, isso é muito bonito. Em falar em mãe, eu acho que a Roberto Carlos está cantando muito, eu não vi minha mamãe entrando ainda aqui, falei para ela vir dar um oi na nossa live de hoje,
mas eu não estou conseguindo ver aqui. Eu estou com o WhatsApp desligado, não sei se estão entrando pelo WhatsApp para mandar alguma mensagem para mim, então não estou conseguindo ver, né? E é assim, vá brigar com a baixinha para ela deixar o Roberto Carlos, não. Ah, tá aqui, Cris. Então tá bom. Então eu vou chamar você. A mãe tá Jair, você tá no Face ou no, pelo Insta? Tá. Então vamos lá. Transmissão ao vivo. Mamãe tá aí, deixa eu ver minha mamãe. Deu aí, daqui a pouquinho minha mãe. O pessoal do Face, que pena, o pessoal do Face não vai ver a minha baixinha. E aí, dona Lenice? Tudo bem, mãe? Tudo bem. Ah, já assistiu o show do Roberto Carlos? Já. Já terminou ou ainda está passando? Já terminou, começou um jogo lá de futebol de mulher lá. É. Ah, então tá bom. Então não estou atrapalhando o show do Roberto Carlos. Senão fica bravo. Não. Abaixa a sua câmera um pouquinho só para a gente ver seu rostinho melhor. Aí. Ô, mãe, a gente está aqui, né, no Instagram, você está falando aqui com a minha audiência, que são mães que têm dificuldades de lidar com as suas emoções, que têm dificuldades de lidar com as suas aflições, os seus medos, né, e passar por eles. Então, eu queria saber de você, como que você enfrentava os seus desafios de mãe, como é que foi? Conta pra gente. Enfrentei porque eu fui uma herói. E como é que Todo foi? herói enfrenta os desafios. E como é que foi sua jornada? Quê? Como é que foi a sua jornada? Põe o fone nela, Cris. As minhas jornadas teve os altos e baixos, teve momentos alegres, momentos tristes, mas deu para passar. Porque Deus não dá a cruz mais pesada do que a gente pode carregar, né? E o que fez você ter mais forças? Foi Deus. Foi Deus. Isso é muito bom, né, mãe? E os filhos deram muito trabalho? Não, os filhos até que são bons demais. Isso é bom. Não vai falar mal de mim aí em plena live, já pensou? Não, mas pode falar em plena live, eu deixo. Conta tudo. Conta tudo. Não tem nada para contar. Você sabe que eu não sou de muito falar, né? Não é. Eu sou de pouco falar. E o que eu tinha que falar, eu acho que eu já falei. Uhum. Essa é minha mãe, gente. É curta, é papum. Ô, mãe, a gente está conversando com muitas mães aqui. E tem muitas mães que estão nesse momento, às vezes, angustiada, né? Por não saber como está lidando com os filhos. O que você poderia dizer para as mães? Qual a mensagem que você pode dar para as mães hoje? Você sempre lê tantas mensagens lindas. Eu posso falar para elas que elas tenham fé, coragem, não desanime, porque o desânimo não é das mães, não. Desânimo, a gente não pode desanimar. E se fortalecer com Deus, que é o melhor caminho, não tem outro caminho. Uhum. Deus é o nosso caminho. E os casaquinhos, tá fazendo bastante tricô aí? Estou fazendo. Então, me fala um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Para mim, não, mas para minha audiência, sobre, logicamente, que eu sei o que você faz, né? Mas fala para a minha audiência aqui, como você faz o seu trabalho dos casaquinhos dos bebês. Olha, eu coloquei na minha vida como missão trabalhar para caridade. Então, eu só faço os casaquinhos para caridade, para as pessoas que precisam. Não para fins lucrativos, mas para pessoas que precisam. E isso eu tenho feito
há anos eu faço isso. E vou continuar até o final da minha vida, até enquanto eu tiver vista boa, cabeça boa, aí eu vou continuar fazendo. E os casaquinhos, eles se destinam para quais mães? Às vezes eu mando para Santa Casa, às vezes vai para o Caritas, às vezes vai para as mães que precisam, e a gente faz um enxovalzinho e dá para as mães que precisam. E aí vocês selecionam como as mamães? A pessoa procura a gente, fala que a pessoa está precisando, e a gente confia na pessoa que está pedindo, e a gente dá tendo enxovalzinho, a gente dá, né? Porque a procura é muito grande, né? E se as pessoas quiserem te ajudar, elas podem te ajudar dando o quê? As lãs? Ou tem alguma outra coisa que as pessoas podem te ajudar? Não, pode ajudar com lã, né? Porque a lã, eu tenho comprado as lãs todas, né? E eu trabalho também para os idosos, né? Eu fiz as meias para os idosos e faço meia para os idosos, faço cachecol no final de ano, faço mantinha para botar na perna, assim, para quem fica na cadeira de roda. É só para caridade que eu trabalho mesmo. Abaixa um pouquinho sua câmera para eu ver seu rosto. Isso. Ô, mãe, e quer dizer que eu tenho lá no asilo, eu tenho mais irmãos, né? Porque tem alguns que te chamam de mãe, né? É. Tem um lá que tá louco que eu vá lá, mas agora eu não posso ir, né? Uhum. E por que você acha que eles te chamam de mãe? Eu não sei. Eu acho que é porque eu trato bem eles, né? Acho que é isso, né? Eles chamam eu de mãe. Eles tratam você, mãe, de mãe porque você é a melhor mãe que a gente pode escolher, que a gente pode olhar. Então, eu vejo que você não é só minha mãe. Eu vejo que você é mãe de muitos que podem te escolher como mãe, porque você dá o seu amor, você dá seu tempo, você dá a sua dedicação. E eu cresci vendo você se dedicar aos outros. Quando eu tinha vocês pequenos, eu amamentava crianças de fora. Eu tinha bastante leite, né? Então eu amamentava as crianças também que vinham, que a mãe não tinha leite, eu amamentava ela. Então eu só trabalho para caridade, não tem outro jeito, é só esse mesmo. Abaixa um pouquinho a câmera para eu ver o seu rostinho de novo. Isso. Então, e eu aprendi com você. Se eu estou hoje aqui, mãe, trabalhando na internet, dando o meu tempo, doando o tempo, doando o meu conhecimento, doando a minha vida, é porque eu aprendi com você, viu? Eu aprendi a ser uma pessoa do bem, uma pessoa afetuosa, amorosa, embora às vezes não aparenta tanto, mas preocupada com o outro, desejando que o outro possa ser o melhor em tudo que ele fizer na vida dele, acreditando, como eu acredito nas minhas crianças, que muitas vezes, muitas pessoas não acreditam neles, porque eles têm algum comprometimento, alguma deficiência, e eu só posso ser tudo isso porque eu tenho a força que vem de você, né? E eu divido, sim, você com muita amorosidade para os idosos, para o bebê, com muita gente, porque o seu amor é tão grande, acho que não cabe dentro do seu peito esse amor de mãe. E é muito egoísmo de um filho quando o filho só quer a mãe para ele. Né? É muito egoísmo, porque o amor de mãe é o amor mais bonito. E tem tantas outras pessoas que também desejam encontrar
né? Um pouquinho desse amor em algum momento. Então, para as minhas alunas também, né, não só as crianças que eu atendo, mas as mães, que são minhas alunas hoje, que o meu foco são as mães, essa minha dedicação tem muito de você. E a minha força vem de você. Eu aprendi que, através do exemplo da gente, é que a gente transforma as pessoas, né? Uhum. Então, eu dou bons exemplos para que as pessoas também façam o que eu estou fazendo, né? Sim. Porque se a gente não for para a gente, né, mãe? Se a gente não for para a gente não consegue ser por o outro, não é verdade? Porque não é com palavras que a gente resolve, não. É com o exemplo que a gente muda as pessoas. Uhum. E eu não sei se o Nicolas está por aí, se me dá um oi, Nicolas, que o Nicolas ia ver você. Não sei se ele está por aí, se ele entrou no Facebook. Aqui no Facebook eu não consigo ver quem está. Se não me mandar uma mensagem, eu não consigo ver, né? E é isso, mãe. Acho que o seu trabalho é lindo. Eu vi você a vida toda fazendo caridade desde pequenininha, quando você ia lá no asilo, olhava os velhinhos, né? Eu tinha o quê? 5, 6 anos, né? Foram muitos anos. Quantos anos você lida com os idosos? Faz muitos anos, mais de 19 anos. Agora deu uma parada, né? Porque a idade chegou também sou uma idosa agora, né? Então, eu dei uma parada, mas foram uns 19 anos, 20 anos que eu trabalhei com idosos. Só lá no Padre, né? Porque antes você trabalhava, né? Eu acho que tem então, bem... Se eu tô com 52 anos aí, tem muito mais, hein, mãe? Você tá escondendo, escondendo idade aí, ó. Eu vou fazer 52. Eu tinha 4, 5 anos. Momento... então. Mas que no momento assim, pega a gente de surpresa, a gente não lembra, né? Não lembra. Uhum. E você tá quietinha, fazendo a quarentena direitinho, mãe? Tô fazendo direitinho. Tem mais de 2 meses que eu tô presa, não vou nem no supermercado, não vou nem comprar pão. Isso, não sai mesmo, tá? Tem que se cuidar aí. Isso vai passar, a gente vai poder se ver, vai poder se abraçar, né? Matar a saudade. Eu não vou mais comer bolinho de raio. Quem conhece o meu bolinho de raio sabe. Eu não vou mais comer bolinho de raio, vou comer o bolinho da minha mãe. Vou ter que passar uma semana lá para aprender a fazer bolinho de chuva, mas tudo bem. Enquanto isso, eu vou tentar fazer meu bolinho de raio aqui, né? Vai tentar, você chega lá. Então, tá bom, mãe. Gratidão por você vir me dar um oi aqui, né? Eu quero sua bênção, né? Quero sua bênção para esse meu trabalho. Todo dia eu estou abençoando você através das minhas mensagens, todos os dias. E que eu possa ser um condutor de algo maior e divino, assim como você foi e é, né, uma condutora também de muito amor, de muito carinho aí, através do seu trabalho, através das coisas que você fez na sua vida, né, por tudo que você pôde ser para mim e foi melhor mãe, não tem... Só quero te dizer gratidão. Muito obrigada. Então tá bom, mãe. Depois a gente se fala. Um beijo no seu coração, viu, baixinha? Se cuida aí, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Então, é isso, né, gente? A gente não tem como não se emocionar. A gente se emociona porque está longe, a gente se emociona porque gostaria de realmente tá abraçando, né?
Mas a minha emoção é muito maior porque eu vejo hoje, né, a minha força e tudo que eu posso propor ainda mais nesse movimento aí de doação mesmo, de doar o nosso tempo, de doar o nosso conhecimento, porque eu podia estar me aposentando tranquila, sossegada e ficar, né, na vida aí tranquila, só fazendo os meus esportes radicais, dançando que eu amo, mas eu escolhi estar com vocês, né? Assim como faz praticamente um mês que eu estou todos os dias às 15h45 para falar com vocês. Então, participem, contribuam também, colocando, dando comentário, dando like, compartilhando, que é uma forma de a gente fazer uma corrente do bem, porque a gente recebe dos nossos pais, a gente recebe a amorosidade que eles podem dar ao longo da vida deles, de acordo com a história deles, de acordo com os jeitos o jeito que eles têm para dar, né? Dentro daquilo que eles podem fazer e sabem fazer. Então, quando a gente vê isso e quando a gente reconhece isso, a gente tem um movimento que é de gratidão. Então, gratidão aí por vocês estarem presentes, por se vocês fazerem presentes na minha vida. Agora você vem, meu filho, deixa eu ver você. Meu filho está por aqui, eu não sei nem como colocá-la aqui. Deixa a mãe ver você, que eu estou com muita saudade. Deixa eu ver aqui. Não consigo. Esse aqui é o Eu Te Amo. Ai, que bonitinho do meu filho. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se eu consigo te chamar, filho. Você vai falar assim, ai, tomara que não, né, mãe? Eu conheço a minha cria. Não sei ligar por vídeo. Tá, deixa eu ver. Eu também não sei aqui, Nicolas, eu tô pondo aqui. Vamos ver como que chama. Eu tô aprendendo aqui. Eu não sei se como você. Acho que você entra pelo. Tenta entrar, filho, pelo Instagram, então. Ah, aqui, já achei. Já achei. Espera aí que eu estou enviando para você. Estou enviando para você o link, tá? Vamos ver se dá certo de eu ver você, que eu tô com muita saudade. Veja se pelo link você consegue entrar aí. Vamos ver. Esperando a minha cria, né? Tem que. A gente olha para a mãe, vamos ver se ele consegue entrar. Clica aí, vê se você consegue. Vamos lá, Ni? Vamos tentar. E é isso, né? Acho que é essa beleza, a gente saber que tá tudo certo, né, na nossa vida, saber que tá tudo certo com os pais. E são histórias, a gente tem as nossas histórias, mas é bom a gente reconhecer, né? Cadê você, Nicolas? Clica no link que eu te enviei, filho. Vamos ver se você entra aqui comigo ou se não entra pelo Instagram.
entra. Vamos ver se ele entra pelo Insta. Pelo Facebook está tendo um pouco mais de dificuldade. Mas também, ok, se não conseguir entrar, ele é tímido, ele não vai querer se expor muito. Se não quer entrar, tudo bem, filho, só diz para a mãe, mãe, eu não quero e tá ok. Tá, ele vai tentar olhar, ver pelo Insta. E a gente... vamos ver aqui. E é gostoso, né? A gente olha para a família, olha para a mãe, olha para o filho, né? Vê a nossa história, a nossa vida passando na frente da gente, né? E ver aí a história parece que vem toda na nossa cabeça, né? Quanto criança, como foi o nosso processo, o se tornar mãe, o engravidar, né? Também é muito legal. Ok, então tranquilinho, né? A gente vai finalizando. A gente vai finalizando, porque vai dar 1 hora aqui e vai fechar a live do Instagram. Mas fica aí meu carinho a todos, meu carinho a todas as mães, e eu reverencio não só vocês, mães, mas a todas as mães do sistema de vocês, né, todas que vieram antes de vocês e que cumpriram o papel tal como souberam, tal como foram a evolução de cada um. E tá tudo certo. Então, feliz Dia das Mães para todas, e a gente se vê amanhã às 15h45, tá bom? Então, um beijo grande e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amo vocês. Filhote, um beijo grande no seu coração também. Te amo, viu? Mamãe também te amo. Tchau, tchau.